On the Record, no ar, mais um dia 4, mais uma reunião editorial mensal da nossa Newsroom, hoje em edição especial, afinal, março é mês da nossa amada Happy Conference, e por isso estamos nós, apostos aqui, eu, Natália Toledo, Carlota Ribeiro Ferreira, Benedita Sampaio Nunes, a receber o responsável pelos conteúdos da Happy este ano, Felipe Reduto Gaspar. Bem-vindo, Felipe. Oi, menina. Olá, muito obrigado pelo Oi, convite. Como estão? Tudo a postos? Tudo pronto? Tudo tudo. a postos. Boa. É já já, 21 de março, no Teatro Tivoli, diretamente de Lisboa, com transmissão ao vivo para o mundo todo. Vamos entrar aí nos detalhes dessa tarde e também manhã, noite, dependendo de onde você estiver nesse dia especial. E acho que a gente pode começar introduzindo, né, o que é a Happy Conference, a importância que ela tem na cena dos eventos em Portugal, para a própria Win. Carlota, por favor. Então, a Happy Conference é uma conferência feliz desenhada para audiências corporativas, em que basicamente procuramos trazer todos os anos temas de relevo e que sejam relativamente transversais. Isto vai desde a psicologia positiva, a criatividade, a confiança, a segurança psicológica, saúde mental e este ano a diversidade e a inclusão. É uma conferência que de facto tem um histórico super interessante, já passaram por aqui mais de 7.500 pessoas em termos de teatro, desde o primeiro ano da pandemia que se tornou num projeto híbrido, portanto, além de ser desenvolvido no teatro e de acontecer fisicamente no Teatro Tivoli em Lisboa, há de facto um streaming para todo o mundo. Este ano vai ser uma edição absolutamente especial, até porque na realidade diversidade e inclusão marcam a agenda de todos nós, em todas as esferas. E portanto temos aqui um projeto muito mais ambicioso do que nos anos anteriores e eu acho que isso depois vai ser bem revelado pelo Felipe e nós vamos complementando com as novidades deste ano. Mas estamos super empolgados e, obviamente, mais uma vez achamos que estamos a trazer aqui um tema relevante e que interessa às várias pessoas que fazem parte de uma organização, do CEO ao gestor de produto, aos diretores, enfim, de todas as áreas, mais técnicas, mais financeiras, enfim. Esta é a agenda do momento e, na realidade, é um compromisso grande que temos com o desenvolvimento económico e social. É isso. E ambicioso, porque imagina, é um grande desafio condensar um tema tão vasto em uma tarde, não é, Felipe? Esse foi um grande desafio que você teve no seu colo. Queria que você falasse um pouquinho da temática, da frase que acompanha e como é que você desenhou esse fio condutor, quais os eixos que a audiência vai encontrar. Sim, é definitivamente muito difícil condensar tudo numa só tarde, até porque a diversidade é uma coisa imensa, não é? Existe tanta diversidade quanto existem seres humanos no nosso planeta. Cada pessoa tem as suas características, as características sobrepõem-se e isso vai resultar em experiências muito particulares para cada um de nós. Mas nisto, focando nas organizações, há passos que podem ser tomados, há medidas que podem ser feitas e há especialmente mindsets que podem ser mudados para conseguirmos integrar melhor esta diversidade e esta inclusão. E então é precisamente esse o propósito desta tarde. Vamos tentar focar naquilo que pode ser feito, também ouvir as vozes daqueles que já fazem para que as suas organizações sejam mais inclusivas, mas também aquelas pessoas que experienciam os desafios que a diversidade infelizmente ainda enfrenta na nossa sociedade. Então o programa começa com o Amir Zoghi, que é um mindset coach da Austrália, e ele vem com uma talk sobre a importância do amor, a importância da empatia para quebrar as barreiras, porque a verdade é essa, não há base que não seja o amor, que seja a empatia pelo outro, porque se nós não nos conseguimos colocar no lugar do outro, então nós não vamos conseguir superar os preconceitos que nós temos enraizados em nós e que a sociedade foi incutindo ao longo da nossa vida. Depois dele, vamos ter o nosso primeiro painel que se chama First Person Representation e este painel serve precisamente para dar voz àqueles cuja voz muitas vezes não é dada. Portanto, é um painel em que estamos a pôr em prática a representatividade que é tão necessária para que os problemas realmente se resolvam. Depois vamos contar com a Deanna Jones, que é uma consultora norte-americana na área da diversidade e inclusão, portanto é uma mulher negra que vem inclusive a quebrar este paradigma estereotípico de homem branco a liderar uma organização, especialmente nos Estados Unidos, que é uma coisa que ainda é muito prevalente, e ela vem definir o que é diversidade, o que é inclusão, e vai mostrar casos de sucesso daquilo que tem sido feito tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro.
Depois também vamos ter um painel com líderes, com pessoas que trabalham a diversidade e inclusão aqui em Portugal nas suas empresas, pessoas que são coordenadoras desses departamentos e também CEOs. Também vamos ter um momento com o Laser Pereira, que também é o coordenador da comunidade Empodera no Brasil, que é uma comunidade que trabalha a inclusão de pessoas das mais diversas camadas da diversidade, passo aqui a repetição, no mercado de trabalho, porque aí está, esse é um grande problema que a diversidade ainda enfrenta, que é a discriminação no local de trabalho, não só enfrenta a nível societal, mas também a nível laboral. Depois vamos contar também com o Zé Ricardo, já quase no fim da Happy, que é quem lidera o Palco Favela no Rock in Rio, tanto em Portugal como no Brasil, e ele vem-nos falar sobre diversidade cognitiva, a importância de nós termos tantas ideias e tantas experiências diferentes, como tudo isso vai criar um grande valor acrescentado nas nossas organizações, nos nossos outputs, dos nossos projetos, e também a importância de dar voz, e literalmente palco, a quem tem sido marginalizado ao longo da história. E por fim, vamos terminar com o Dino de Santiago, um cantor de origem cabo-verdiana, mas português, aqui, pronto, Portugal, que vem falar desta beleza que é a diversidade e a inclusão e o quanto isto é importante para que nós consigamos realmente chegar mais longe, porque todos juntos criamos sim uma cultura de todos, em que toda a gente é bem-vinda, em que ninguém se sinta obrigado a esconder a sua identidade para cumprir o seu potencial. Muito bom, Felipe. E o mais legal também nesse processo todo de se identificar as áreas, de como que a gente vai abordar um tema tão rico, é o trabalho que a gente tem de investigação e de educação do público, das empresas e de todos os envolvidos ao longo desse processo, né? Tanto com as newsletters de envolvimento, quanto os artigos que estão sendo lançados. Então, tem muito conteúdo para ser digerido antes, durante e depois também vai ter, como é o propósito da própria Rap. Benny, que também já esteve à frente dos conteúdos por muito tempo, pode falar bastante desse caráter, né, formativo também que a Rap tem. Uhum. Sim, também não faria sentido nós estamos a ter uma conferência sobre diversidade e inclusão, que é um tema que, aí está, não dá para condensar numa só tarde, e pensar que as pessoas chegam lá, aprendem na hora e vão-se embora. Não, é como todas as temáticas, é algo que implica trabalho ao longo da vida, porque se os preconceitos foram-nos incutidos ao longo das nossas vidas, então também essa desconstrução também vai ser uma coisa que não vai acontecer só num momento de formação e acabou, superámos isto. Não, isto vai ser algo que realmente tem que ser estudado, tem que ser trabalhado e as pessoas têm que começar a pouco e pouco a implementar essas práticas no seu dia-a-dia, no seu local de trabalho e precisamente por isso é que nós preparámos esta série de artigos que estavas a falar agora. O objetivo foi com cada artigo desmistificar os preconceitos associados às diferentes dimensões da diversidade. Porque, sei lá, imaginemos, no caso nós focámos em 6 dimensões da diversidade, há ainda há mais, mas aqueles foram os principais que nós achámos mais importantes abordar, e pensar em questões como a linguagem que nós usamos quando falamos sobre esta temática, que é um dos maiores problemas que nós ainda temos, porque as pessoas querem falar sobre o assunto e nota-se a boa intenção que elas têm, mas depois voltam e meio metem a pata na poça e dizem uma coisa que sai um bocadinho estranho e depois isso cria um desconforto. Então é importante nós realmente termos esta educação e também não julgarmos, claro, precisamente por isso é que existe esta educação que é, ok, erraste uma vez, tudo bem, erraste duas, se calhar já mostra alguma rigidez da pessoa não querer mudar e já é outra questão. Mas no caso, se há abertura para a pessoa realmente mudar e querer que a sua empresa se torne mais inclusiva, querer estar mais à vontade com os seus amigos e família que representem alguma dimensão da diversidade, então isso pode ser muito útil. E entender, por exemplo, que há certas palavras que já não se usam, por exemplo, o termo raça, que já caiu em desuso e que etnia é mais apropriado, ou então, por exemplo, para identificar pessoas com deficiência, durante muito tempo dizia simplesmente deficiente, ou pessoas com necessidades especiais. Todos esses termos também já caíram em desuso e também podem ser vistos de uma forma desrespeituosa, mas não é só importante entender esses termos, também é importante entender o que é que está por trás deles. Não basta dizer não digas isso e acabou, porque isso também não funciona, não vale a pena estarmos a limitar a expressão das pessoas. Também é importante explicar-lhes porque é que aquele termo já não faz sentido. E é precisamente também por isso que nós criámos esta série, para entender a dimensão da diversidade num todo. Aliás, deixa-me só acrescentar uma coisa, uma das grandes ambições da edição deste ano, e dada a complexidade também do tema, mas que eu acho que de alguma maneira, uma vez encontrado este formato, obviamente ele vai consolidar também uma nova forma mais plena e mais completa para o futuro. Mas isso passa muito, ou seja, o trabalho que foi feito
desde as séries de artigos que o Filipe escreveu exatamente para ajudar, desde o léxico à compreensão, ao entendimento do que são os temas. Isto, obviamente, é um trabalho formativo extraordinário que está a ser desenvolvido pré-conferência, que está a ser libertado nas nossas redes sociais, em newsletters para os participantes, etc. Depois, obviamente, há o produto, a conferência em si, esse dia de formação e inspiração altamente agregador, com pessoas de várias esferas, vários oradores. Vão ver, vai ser uma tarde muito, muito rica e muito, muito boa de formação e inspiração. Mas depois, além disso, criámos um conjunto que nós chamamos pílulas de conhecimento, que são um conjunto de workshops temáticos que vão acontecer a seguir à Happy Conference, de 2 em 2 semanas, de 1h30, online, exatamente cada um num vertical, diversidade, cada um num vertical da diversidade. E depois, além disso, depois de toda esta matéria estar organizada, ainda vamos lançar um manual de princípios e práticas, ou seja, tudo aquilo que aprendemos ao longo desta jornada toda, para efetivamente facilitarmos aos líderes e às organizações matéria prática e útil para efetivamente conseguirem fazer uma melhor integração, uma melhor análise e uma melhor colocação em ação. E pronto, obviamente que há sempre muito mais para ler, mas vamos estando atentos até nas nossas redes sociais, no nosso newsroom, para que esta temática da diversidade e inclusão continue mesmo ao longo do tempo e traga sempre melhores casos, ideias inovadoras, estratégias a seguir, enfim. Por todos temos a melhorar. Eu acho que vai ser extraordinário, porque há de facto aqui um gênio coletivo que se revela muito mais poderoso quando é diverso e incluso. Eu reforçava aqui só com uma nota sobre o que estavas a dizer, Natália, que é o poder de transformação destas conferências e de todo o trabalho feito em volta da conferência para dar continuidade ao momento da conferência. Mas só uma nota sobre o próprio momento da conferência, que é um momento super inspirador, em que são plantadas as sementes desse trabalho, não é? E, portanto, nós somos seres humanos, nós movemos-nos por inspiração, não é? Portanto, esse momento é super importante e, de facto, temos aqui um conjunto de oradores espetacular, que vai trazer estas mensagens de uma forma extremamente bonita. E, portanto, eu acho que o momento da conferência também é um momento crucial para abrir pistas e formas de pensar. E há muitas pessoas que vão para esta conferência a achar que a diversidade e a inclusão é uma coisa e se calhar vão sair de lá com uma ideia nova sobre o que é e sobre o que implica. E esta capacidade de quem vai a uma conferência destas de antemão deixar-se surpreender pelo tema, acho que é importante também. Isto é mais uma mensagem para passar aos participantes, podem ter uma ideia bastante fixa sobre o que é diversidade, inclusão, o que significa, mas guardem uma parte para se deixarem surpreender pelos oradores e pelo que se vai partilhar ali naquele momento. É verdade, Beni falou muito bem. Eu e a Beni estaremos apresentando, né, recebendo os oradores, os convidados lá do palco, somos as hosts mais um ano, e a gente também tem essa ansiedade, né, porque a gente participa da produção, dos bastidores, mas vai ser uma novidade o que vai vir ali no palco para a gente, tanto quanto para a plateia, para o público, para a audiência. E do que a gente já tem visto, não só a gente vai aprender, ouvir e entender sobre as especificidades de cada tipo de diversidade de gênero, de orientação sexual, de etnia, pessoas com deficiência, a diversidade de idade, né, combate ao etarismo, ao idadismo, e outras tantas, que o Felipe pode bem falar, mas a gente vai ouvir pessoas muito importantes falando sobre a mudança de mindset que a liderança tem que ter. Não apenas vamos entrar a fundo em cada uma dessas categorias, mas entender por que como líder, ter uma equipe diversa é melhor para o negócio, para você enquanto pessoa. Vamos mexer, né, sem dar muitos spoilers, em conceitos muito enraizados no mundo corporativo e que tem gente aí que vai botar isso para sacudir, nomeadamente meritocracia, guardem essa palavra.
Enfim, vai ser muito, muito enriquecedor e surpreendente mesmo, né, Carlota? Vai, aliás, essa conversa com o Laser, quando estávamos a preparar a Happy Conference no Brasil, foi absolutamente reveladora, porque há ainda tanto conceito por desbravar, por desconstruir, por adaptar aos tempos que efetivamente vivemos e àquilo que acreditamos fazer sentido cada vez mais no futuro. E a todos os erros passados que também existiram e que agora é a altura de ultrapassar, e que eu acho que vai ser assim uma grande jornada de reflexão e de reposicionamento de todas estas matérias até conceitos grandes de gestão que agora precisam de ser revisitados e renovados também. Eu acho que vai ser muito poderoso a todos os níveis. Acho que vai ser uma tarde muito, muito plena. E pronto, além de que vai haver um conjunto de grandes dinâmicas novas a acontecerem, e enfim, acho que vai ser assim um grande programa. É isso, Falando do e a programa, né, Beni? Natália, Diga. queria só dar uma nota que a Natália e eu, sendo que nos foi confiada a belíssima missão de conduzir este espetáculo e que nós gostamos muito de interagir, Ah, sim, preparem-se para haver alguns desafios de interação mais provocadores sobre a temática. é verdade. Muito Ah, E bom. isto vale para os mais extrovertidos e vale para os mais tímidos. Vocês também podem e devem falar. É Claro, isso. temos de ser inclusivos também nessa parte. Isso. Inclusão é a palavra. Aliás, quem ainda não está incluído, ainda não adquiriu o seu bilhete, como é que faz, Beni? Vamos dar o serviço, né, tudo certinho, para as pessoas não perderem a Vamos dar Happy. o serviço. Então, quem não adquiriu o bilhete ainda tem que despachar antes que já não haja bilhetes. Vai ser, portanto, uma tarde espetacular que vai arrancar às 3 da tarde, de dia 21 de março de 2023. 21 de março de 2023, às 15 horas. Podem encontrar os No horário de bilhetes, Portugal, né? horário de Portugal, muito importante, obrigada, Nachi. Podem encontrar bilhetes de várias formas. Podem ir para o site da Happy, que é o www.happycorporationsociety.com. Portanto, sim, no nome vai ter 2 S seguidos. Portanto, eu repito, é o www.happycorporationsociety.com. Esse é o site da Happy Conference. E depois encontram na Ticketline e se não tiverem a perceber muito bem como encontrar, ponham Happy Conference 2023 no Google e vão lá parar através de um destes sites. É isso. Que mais? Têm bilhetes físicos, presencialmente, para estarem lá connosco na plateia, mas também poderão participar através de uma plataforma online. Portanto, vejam o que é que vos dá mais jeito e a desculpa de não estar em Lisboa não é uma boa desculpa. Portanto, têm mesmo a possibilidade de participar desta forma também, que pronto, esta participação online, a Winworld já tem muita experiência sobre estas plataformas de participação online e, portanto, é uma ferramenta mesmo agradável e para seguir uma conferência, portanto, não hesitem. Boa. Sim, nós também queríamos mesmo chegar ao máximo número de pessoas em todo o mundo, porque precisamente as pessoas que nós vamos ter no palco são pessoas de literalmente todo o mundo. Vamos ter pessoas de vários continentes, de vários contextos, e isso vai ser muito interessante ver os diferentes ângulos da diversidade nesses diferentes pontos de vista, porque questões raciais, por exemplo, nos Estados Unidos, são diferentes do Brasil e são muito diferentes do que acontece na Europa. E, portanto, ter estas pessoas com todos esses olhares vai ser muito enriquecedor, e para uma pessoa que esteja a ver aqui a partir de Portugal ou esteja a ver a partir lá da Austrália também, vai sempre aprender alguma coisa. Ainda para mais, a conferência está tanto em português como em inglês, portanto está acessível aos 2 idiomas, com tradução simultânea, com a língua gestual também. Portanto, queremos chegar ao máximo número de pessoas e realmente passar esta mensagem da importância da pluralidade para conseguirmos chegar mais longe. Ótimo, excelente. Animada, animada. Acho que a gente não pode dar muito mais spoiler, não, se a gente ficar falando aqui, vai perder a graça. Então, para a gente ir caminhando
para o final, vamos às dicas. A gente costuma dar algumas dicas do que a gente está lendo, vendo, ouvindo por aí. E se for a ver com a temática aqui da Rap, melhor ainda. Quem tem uma dica, uma sugestão para a nossa audiência também entrar a fundo nesses temas com a gente, por favor, vamos às dicas finais. Eu tenho! Beni, você. Normalmente não gosto de ser a primeira a dar a dica, gosto de ainda pensar um bocadinho, mas eu já tenho. Então, e retomando aqui uma coisa que o Filipe disse, muito bonita, sobre o moto da Happy Conference, que é nós nos colocarmos no lugar do outro, ok? E com base nesta ideia, lembrei-me de um filme que eu vi, que absolutamente adorei, que está muito bem conseguido desse ponto de vista, de que a personagem principal, que é uma criança que tem uma má formação na cara, e que portanto se sente diferente dos outros e os outros olham para ela como uma criança diferente, é a personagem principal do filme e é inevitável, impossível quem está a ver o filme não entrar na pele daquela criança e sentir o que ela está a sentir. E portanto eu acho que é uma viagem maravilhosa para este conceito de colocarmos no lugar do outro, sentirmos o que o outro está a sentir. O filme chama-se Wonder, é com a Julia Roberts e o Owen Wilson. Eles são pais desta criança que nasce com esta característica diferente. E pronto, vejam, é um filme mesmo giro. Portanto, se também já, como eu, já escutaram os filmes nas plataformas todas, se não viram, vale muito a pena. Aqui veio com o nome Extraordinário. Não sei se em Portugal também. Pronto. Wonder em inglês, Extraordinário em português. É isso. É um filme lindo, 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 lindo. Boa dica. Quem mais? Então, eu também aproveito uma dica, desta vez da Benedita, das palavras da Benedita. Portanto, a Benedita vai buscar ao Filipe, vou buscar à Benedita a dica, que não tem necessariamente só a ver com a Happy Conference deste ano, porque eu acho que tem a ver muito com o espírito e com a filosofia e com a atitude que nós promovemos na Happy Conference, mas que é bom manter presente, para não nos esquecermos nunca, que é deixarmos espaço para a surpresa na nossa vida. Ou seja, eu acho que às vezes andamos sempre a correr, ou então com as coisas muito bem planeadas e muito bem definidas, e fechamos-nos o coração e a mente à surpresa dos momentos. Pronto, eu acho que guardar espaço para a surpresa na vida é fundamental. E pronto, e adorei a Beni ter tocado nisso. Não é aplicável apenas à Happy Conference, mas é sem dúvida um conceito muito happy. Pronto. Ótimo. Filipe, sua dica. Então, na verdade, até tenho duas dicas, mais ou menos. Estava aqui a pensar, ok, o que é que posso recomendar a uma pessoa que esteja interessada em aprender mais sobre diversidade e inclusão? Então, para além de filmes, que eu tenho assim um cardápio enorme, mas já escolhi aqui um. Antes de chegar aí, eu vou chegar a também uma ferramenta muito boa que eu tenho aqui, enquanto representante da geração Z, chamada redes sociais. Ótimo. E isto, o que acontece? As redes sociais têm muita coisa muito má, sem dúvida alguma, mas eu sinto que, pessoalmente, não só além da minha formação académica e também de ter interagido com pessoas na vida real e, portanto, ter conseguido, assim, aprender muita coisa sobre diversidade em diferentes ângulos, mesmo aqueles que não me afetam, eu acho que, por exemplo, no Instagram e no TikTok, em particular, nos últimos anos, e principalmente com a pandemia, eu senti isso, as pessoas começaram a ser muito francas acerca das suas experiências. Sempre foram, mas de repente começaram a ser muito mais, e eu acho que começou-se a criar também uma empatia muito maior nesse sentido. Acho que também o facto de estarmos todos fechados em casa, nessa altura, nos tornou mais receptivos a isso. E realmente surgiram muitas pessoas a produzir conteúdo nesse sentido. Eu não vou dizer nomes em específico, porque senão também ficava aqui o dia inteiro, mas realmente eu recomendo que comecem assim, às vezes quando aparecer um post no Instagram, no story, de alguém a partilhar alguma coisa a ver com justiça social, se calhar cliquem e vejam mais sobre isso, porque isso de repente vai-vos levar por um wormhole de repente para várias pessoas do mesmo estilo, tanto que exatamente, o algoritmo vai tratar por isso é que estou a dizer, nem vou dizer nomes porque o algoritmo vai fazer o trabalho por vocês, eventualmente. E portanto, de novo, é obviamente ter sempre um espírito crítico quando estiver a fazê-lo, mas é aí que se começa a aprender muito das experiências das outras pessoas e também, por exemplo, desta questão da linguagem, realmente é muito forte.
Em termos de filme, então, um que eu escolhi, porque eu achei que enquadrava-se bastante bem aqui na temática da conferência, já que nós estamos a falar sobre diversidade e inclusão, mas a dar um foco em particular nas organizações, é um filme de 2016 norte-americano chamado Hidden Figures, do realizador Theodore Melfi. O filme tem como atrizes principais 3 mulheres negras, que, no caso, as personagens são 3 mulheres que trabalham na NASA na década de 60, 50, 60, acho eu. E elas foram responsáveis pelo lançamento do astronauta John Glenn para a órbita da Terra. Se não me engano, foi tipo a 3ª pessoa no espaço. E este filme é muito interessante no sentido em que mostra a discriminação que estas mulheres sofriam lá nos Estados Unidos, né? Ainda para mais na época que retrata, que é a década de 50 e 60, em que o racismo aí então era uma coisa absurda, sempre foi, continua a ser um pouco, mas enfim, ali era mesmo de caras, não é? Casas bem diferenciadas para pessoas negras e para pessoas brancas, e também acho que é muito interessante do ponto de vista da interseccionalidade, que é um termo muito interessante e muito importante também para a Happy Conference, que é esta questão de nós termos em conta que as experiências que nós vivemos, por conta das nossas identidades, vão distinguir-se de acordo com as características que se sobrepõem. Ou seja, e aqui trago o exemplo, por exemplo, uma mulher branca, heterossexual, vai sofrer sexismo, logicamente. Portanto, neste contexto específico histórico, ela provavelmente ia sofrer sexismo. Mas uma mulher negra, que também é o caso, além de sofrer esse sexismo, ainda sofre o racismo acrescentado a isso, portanto já sofre um preconceito, e surge também uma nova forma de discriminação que é da mulher negra, ou seja, uma experiência muito específica. Nomeadamente estas mulheres sempre foram fetichizadas, sempre foram mais erotizadas ainda do que as mulheres brancas, por exemplo, e ainda menos levadas a sério foram face às mulheres brancas. Ou seja, mostra-se que quando nós estamos aqui a tratar temas de discriminação, nós temos que ver a coisa de forma holística e não individualmente. Ok, isto é sexismo, isto é racismo. Não, temos que ver as combinações que essas diferentes formas de opressão também brotam em. E acho que esse filme também é muito bom a mostrar essa questão. Ótimo, adoro esse filme. Ótima dica. Concorreu ao Oscar, né? Sensacional. Excelente dica. E eu fecho também dando a dica, além da nossa newsroom, que é obrigatória, quem quer entrar a fundo nesses temas e com textos extensos, com profundidade, conteúdo. Toda terça-feira, a partir agora de março, toda terça-feira tá saindo artigo novo do Felipe. Já saíram 5 até a data de hoje. Tem mais 3 por aí até o dia da Happy Conference. Então, cada semana vamos a fundo em uma dessas sessões, vamos dizer assim. E fica essa como uma dica. E a outra puxando também um gancho do que o Felipe falou. Acho que eu já mencionei esse livro, não sei se aqui no On The Record ou nos nossos bastidores, mas é sempre bom voltar. De uma filósofa e professora intelectual brasileira, Djamila Ribeiro. Está super em alta hoje no Brasil, está ganhando voz. E ela fez um pequeno manual antirracista. É uma leitura super rápida, super fácil e muito boa de digerir e muito necessária, principalmente para não negros, para brancos e caucasianos e outros, mas também para todas as etnias, para entrar mais nesse assunto. Pequeno manual antirracista. É também assim de fazer um estalo nas nossas mentes, fica como uma dica. Vou anotar todas essas dicas aqui na descrição do episódio, então estamos bem abastecidos de conteúdo, de material pra gente. Oi? Eu comprei. Comprou? Eu comprei. Para mim você sugeriu e eu comprei. É maravilhoso. Boa, é ótimo. E é muito Sim. É espetacular. Boa. Eu vou levar para o escritório, Filipe, que vais ver, é muito giro. É muito legal, boa. Eu quero ver. É isso, gente. Acho que encerramos, estamos super bem com as dicas da mesa, trabalhos a todo vapor, animadíssimos para o que vem por aí. Então fiquem ligados mesmo nas nossas redes sociais, na nossa newsroom, claro, nas nossas comunicações, porque tem muito conteúdo ainda vindo. Não esqueçam, Happy Conference dia 21 de março, às 3 horas, horário de Portugal, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Nos vemos lá literalmente, em palco, presencialmente, depois, nas comunicações, nas newsletters, enfim, estamos animados. Obrigada, pessoal, por esse papo. Obrigada e parabéns, Felipe, pelo seu trabalho, toda a equipe da WIN. Tá muito Obrigado. legal, acho que vai ser vai ficar muito boa, vai ser muito Exato, enriquecedor. vai ser um Vai. evento. Boa, gente. Até a próxima, então. Até o próximo mês, até o próximo On The Record. Até a próxima. Beijo. Até a Happy. Adeus.